Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito dessa biografia do Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. O Walter Isaacson é um biógrafo muito conhecido lá nos Estados Unidos, também biografou a Albert Einstein e também Benjamin Franklin. Ele foi CEO da CNN, que é uma grande empresa de jornalismo, né, empresa de televisão lá nos Estados Unidos, e ele também foi diretor da revista Time. A atual biografia dele é sobre o Leonardo da Vinci. A última biografia que ele fez foi a respeito da vida de Leonardo da Vinci. Esse livro aqui, pessoal, foi escrito a pedido do próprio Steve Jobs. Steve Jobs tinha uma personalidade tão controladora que até a biografia dele, ele escolheu o biógrafo para poder escrevê-la. Steve Jobs nasceu em 1955 e faleceu em 2011, vítima de câncer no pâncreas. Tem um pessoal da Wikileaks que fala que não foi exatamente câncer no pâncreas que ele morreu, né? Dizem que foi AIDS, mas de fato, assim, o que tem de fato foi o que os médicos que cuidaram dele diagnosticaram como câncer no pâncreas, a causa mortes do Steve Jobs. Steve Jobs tinha uma personalidade muito controversa, era uma pessoa difícil de se lidar, as pessoas que trabalhavam com ele tinham grande dificuldade de se relacionar com ele. Ele era uma pessoa meio contraditória, uma hora ele estava legal, outra hora ele estava xingando todo mundo. Como o biógrafo disse, ele não quis ler os manuscritos que ele fez justamente por causa disso, porque ele queria deixar que as pessoas que fossem entrevistadas tivessem toda a liberdade do mundo para falar a respeito dele. Steve Jobs, ele foi filho adotivo de um casal que morou lá no Vale do Silício. Os pais deles eram pais adotivos. Por quê? Porque a mãe dele era cristã, a mãe biológica era cristã e se relacionou com um muçulmano. E como ela era contraditória a vida dos dois, desse muçulmano com a cristã, eles resolveram deixar a criança à adoção. E ele teve muita sorte, Steve Jobs, porque o casal que o adotou eram pessoas assim muito amáveis, trabalhavam lá no Vale do Silício, moravam lá no Vale do Silício, e Steve Jobs esteve muito ligado àquela área tecnológica dos Estados Unidos, né? O Vale do Silício, conhecido como Vale do Silício, lá na Califórnia. Então, Steve Jobs foi uma criança muito complexa, muito difícil, fugia da escola, não fazia as lições, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, ele sempre foi muito inteligente. O pai dele, o pai adotivo dele, sempre percebeu esse lado inteligente dele. E foi isso, foi uma criança que desde o início ficou sabendo que era adotada. Os pais nunca foram omissos nisso, sempre disseram que ele foi adotado. Ele também, Steve Jobs, teve uma filha que foi abandonada, né? Ele teve uma filha fora do casamento, fez a mesma coisa com a filha, né? Então, uma personalidade muito complexa. Eu vou dar uma lida rapidinha, pessoal, na orelha desse livro para deixarem vocês instigados a lerem o livro. Rapidinho. Ao nascer, foi entregue para adoção por sua mãe solteira. Na escola, destacou-se tanto pela inteligência como pela indisciplina e molecagem. Aos 15 anos, teve um primeiro emprego na HP. Comprou um carro velho e passou a fumar maconha. Aos 17, foi morar com a namorada. Aos 19, descalço, vegetariano, radical e zen budista, consumidor de LSD, largou a faculdade e arranjou emprego na Atari, onde quase ninguém suportava sua arrogância e o seu mau cheiro. Na mesma época, fez uma peregrinação de 7 meses à Índia. Aos 20, associou-se a um gênio chamado Steve Wozniak e abriu uma firma chamada Apple.
Aos 25 já era milionário. Aos 30 foi expulso da própria empresa. Aos 12 anos, 12 anos depois voltou para salvá-la da falência e transformá-la na empresa mais valiosa do mundo. Este breve resumo anedótico não dá conta da alta complexidade da vida de Steve Jobs, ídolo dos amantes da tecnologia avançada e homem de muitas qualidades e muitos defeitos. Essa biografia, escrita a seu pedido quando lutava contra o câncer, é mais um exemplo dos paradoxos de alguém conhecido por sua obsessão pelo controle e controlar tudo ao seu redor. Ao contrário de muitos biógrafos recentes e seus herdeiros, ele deixou claro que em nenhum momento interferiria na execução do texto, nem exigiria ler o manuscrito antes das publicações. Enfim, ele é um personagem contraditório, dono da Apple, um visionário. A primeira experiência dele com tecnologia, gente, foi com um amigo. Eles conseguiram burlar a empresa de telefonia dos Estados Unidos. Eles conseguiam fazer ligações grátis. Então era um gênio esse cara. Ele, assim, muito controverso. Tem umas fotos nesse livro que mostra a vida pessoal dele. Tá vendo isso aqui, ó? É a casa dele. Quase não tinha móveis. Ele era ficcionado por perfeccionismo, por perfeição. Então, se ele achava algum errinho, algum detalhe estético fora da realidade dele, ele não comprava o móvel. Então, era difícil ele até comprar móveis. E isso eu acho que ajudou muito ele a idealizar os aparelhos da Apple. Inclusive no livro eles descrevem aqui, o biógrafo descreve por que a Apple tem um símbolo de uma maçã. Inclusive o Steve Jobs, ele foi vegetariano e algumas pessoas acham que o câncer no pâncreas dele foi decorrente a essa dieta rigorosa relativa ao vegetarianismo. Ninguém sabe bem o porquê desse problema que ele teve no pâncreas. Morreu muito jovem, era uma pessoa muito contraditória, foi um gênio na elaboração de equipamentos assim, que não existia assim um computador que era dedicado a seres normais. Eram grandes computadores que eram só para empresas. Ele ele idealizou um computador que era focado nas pessoas. Era uma pessoa que se arrojava, se interessava no comércio em massa. Então ele foi uma pessoa empreendedora, um homem de muitas facetas, muito difícil de se lidar e muito inteligente também. Teve um caso aqui que ele gostava muito do Bob Dylan. Então ele era tão perfeccionista que ele resolveu até namorar a ex-namorada do Bob Dylan para ter a sensação de ser como era o Bob Dylan. Inclusive o iTunes, o iPod, muitas coisas relativas à música, foi por esse amor que ele tinha pelas músicas do Bob Dylan. Foi um grande fã do Bob Dylan, né? Apesar do Bob Dylan não ser muito amigo dele, né? Enfim, é uma personalidade muito controversa. O livro é muito ilustrado, tem muitas fotos. São 624 páginas, uma biografia extensa, fala tudo da vida desse cara que foi até dono da Toy Story, dos desenhos da Toy Story, né? Do Buzz Lightyear. Ele foi o dono a empresa Apple, enfim, é dona agora da Toy Story, e entre outras empresas, como a Next também, foi idealizada pelo Steve Jobs. Enfim, é uma biografia muito legal, um personagem da história que nos deixou muito cedo, mas assim, foi o ápice da tecnologia, uma pessoa que foi empreendedora, visionária, de
problemas complexos, assim, de tratamento com as pessoas, uma pessoa, assim, muito singular, né, eu diria, mas muito interessante ler a biografia dele, adorei o livro, é um livro extenso, de muitas páginas, mas, assim, o biógrafo foi muito feliz no que ele quis passar, no que ele quis deixar para a posteridade. Steve Jobs, uma vida, uma biografia e uma pessoa fora da caixinha. Obrigada por assistir. Se você gostou, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. Um beijo e até!